Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos continuar contando histórias de pessoas muito corajosas que decidiram espalhar o amor de Deus. Isso mesmo, elas decidiram contar para todo mundo sobre o amor de Jesus e a sua salvação. Mas antes disso, nós vamos orar. Então, junte as suas mãozinhas, fechem os olhos e vamos conversar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por cada criança e suas famílias. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos hoje que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra e a praticá-la. Que a gente possa contar sobre o amor de Jesus para muitas pessoas. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bem, crianças, hoje nós vamos contar para vocês a história de Saulo, ele era judeu e mais do que isso, ele era fariseu. Ele estudava muito o Antigo Testamento, estudava muito as leis de Deus lá do Antigo Testamento. Tudo tinha que estar muito certinho. Por isso, quando os cristãos começaram a falar de Jesus, ele achou muito estranho. Para ele, os cristãos estavam pecando contra Deus, pois falavam de Jesus. Então, para ele, todos os cristãos deveriam ser presos e até mortos. Saulo, ele perseguiu muitos cristãos. Será que Saulo foi mal a sua vida inteira? Ele realmente precisava conhecer a Jesus. Será que ele conheceu? Depois da morte de Estevão, que a gente viu lá na semana passada, Saulo e seus companheiros decidiram ir para a cidade de Damasco. Eles queriam ir para aquela cidade para prender todos os cristãos. Mas, antes de chegar em Damasco, um pouquinho antes, uma luz bem forte iluminou Saulo. Foi tão forte, foi um susto tão grande que ele até caiu no chão. Uma voz lá do céu disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo respondeu para a voz: Senhor, quem é você? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Agora vai lá para a cidade que eu vou mandar alguém que vai te explicar exatamente o que você tem que fazer. Aquela luz foi tão forte, que Saulo chegou a ficar cego. Os seus companheiros tiveram que levar ele até aquela cidade. Saulo ficou cego e sem comer e sem beber absolutamente nada por 3 dias. Mas o Senhor já estava cuidando de Saulo. Ele pediu para um servo dele, muito temente a Deus, ir lá conversar com Saulo. Ele era Ananias. Ananias no começo achou muito estranho. Mas Saulo não é aquele que persegue os cristãos, que mandam eles para a cadeia? Então, o Senhor disse: Ananias, esse é o homem que eu escolhi para falar do amor de Jesus para reis, para judeus, para não judeus, para muita gente. Então vai lá, conversa com Saulo, ore com ele, cure ele da cegueira e fale para ele exatamente o que eu quero que ele faça. Ananias, muito obediente, foi lá conversar com Saulo. Ele orou com Saulo, Saulo foi curado da cegueira e ele disse: Deus tem grandes planos para você. Converta-se a Jesus, receba o Espírito Santo. E foi exatamente isso que Saulo fez. Ele reconheceu Jesus como Salvador. Ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo. A alegria de Saulo foi tão grande, que ele não podia guardar aquilo só para ele. Ele saiu contando para todo mundo sobre o amor de Jesus e a sua salvação. Saulo, depois que foi convertido, depois que conheceu a Jesus, ele mudou de nome. O nome dele ficou Paulo. E agora, nas próximas lições, a gente vai ver as aventuras de Paulo contando sobre o amor de Jesus. Essa é a história de hoje. Vocês gostaram? Como atividade, a gente vai fazer parecido com a semana passada.
um quebra-cabeça, só que dessa vez é Saulo, Paulo também. Então, a ideia é a seguinte: vocês vão pintar cada dia um quadradinho e cada dia vocês vão orar por alguém que ainda não conhece a Jesus e que precisa conhecer desse amor. Depois que vocês pintarem todo Saulo, vocês vão cortar em volta e cortar as linhas tracejadas. E aí vocês vão ter um quebra-cabeça. Gostaram? Bem, crianças? Então até semana que vem. Um beijo!